A gente acabou de mostrar o caso de racismo contra um coronel em São Paulo e agora a gente conversa com o advogado criminalista Fernando Santos. Eu agradeço pela sua participação aqui no Visão CNN. Em quais crimes os responsáveis por esse ato podem ser responsabilizados e enquadrados? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Bem, esse fato lamentável ele é aquele típico exemplo da injúria racial. Houve uma ofensa direcionada ao coronel, ao tenente-coronel, por conta de um aspecto fenotípico, no caso, a sua negritude. E isso atrai a incidência da norma penal e com alguns agravantes. Por exemplo, o fato dele ser um funcionário público no exercício de sua função traz um aumento de pena. Mas nós podemos falar disso de uma forma mais pormenorizada. Doutor, ao conversar com pessoas vítimas de racismo, elas sempre mencionam que essa questão do racismo estrutural muitas vezes coloca as pessoas numa situação muito constrangedora, mas sem a certeza se ele está sendo praticado ou não. Neste caso do coronel, ficou estampado ali numa tela. Mas quais são as questões que podem ser consideradas uma agressão, uma ofensa racista e que precisam ser denunciadas e também punidas pelas autoridades? Então, o que atrai a incidência da norma penal é exatamente um crime contra a honra. Não é assim? As pessoas hoje insistem em falar em manifestações de livre liberdade de expressão e coisas do tipo, mas não. Se ultrapassa o limite que atrai a norma penal. Então, quando chama a pessoa de macaco, quando se utiliza do aspecto físico, a identidade racial da pessoa, para atingi-la de uma forma lesiva, isso atrai. E isso, de fato, é fruto, como o tenente-coronel falou de uma forma muito brilhante, fruto de uma estrutura racista, de um comportamento racista, que é construído ao longo da história, que já foi legitimado pela ciência, já foi legitimado pelos poderes constituídos e já foi, inclusive, um projeto de Estado. Então, todas as pessoas que se sentirem lesadas por esse tipo de conduta precisam procurar o poder público, precisam iniciar uma persecução penal para que isto não fique impune, porque o silêncio se torna um amigo, se torna um aliado do abuso, se torna um aliado do racismo. A gente está conversando com o advogado criminalista Fernando Santos. Eu até lamento essa imagem que a gente expõe na tela aí, porque realmente é algo muito, muito triste que ainda haja esse tipo de crime, né? Que a gente ainda veja isso. Eu gostaria até que o senhor dissesse quais são as consequências do crime de injúria racial, quanto tempo de prisão, qual é a pena para quem comete um crime desses? Então, o nosso Código Penal ele dispõe que neste tipo específico, com apenas de 1 a 3 anos. Só que a particularidade que eu falei, por exemplo, trata-se de um funcionário público, um professor da USP, no exercício de sua função. Isso traz um agente que aumenta a pena. Esse aumento de pena traz uma resposta penal mais grave. E é muito importante que isso seja pontuado. Doutor, a gente também viu ali uma resposta da Universidade de São Paulo dizendo que repudia esse tipo de caso e que também denunciou ao DHPP, né, o Departamento ali de Proteção à Pessoa e também que apura casos de homicídio. Algo mais que ela pudesse fazer ou algo mais que ela possa fazer ou instituições que muitas vezes estão nessa posição em que há esse tipo de agressão durante algo que elas promovam? Qual é o caminho que elas precisam seguir para haver conscientização e também punição às pessoas que participem e que, neste caso, façam essas ofensas, cometam esses crimes? É necessário um diálogo direto com o Ministério Público, na sua estrutura competente para este caso, já que estamos falando da USP, e, principalmente, o fomento de práticas de combate ao racismo. De práticas antirracistas. É muito importante que hoje o país compreenda que o racismo não é mais tolerável, que aquela estrutura racista legitimada pela ciência, legitimada e que compreende o corpo negro como perigoso ou passível de algo que eles transformam em algo jocoso, mas não é atentatório à nossa dignidade, isso não pode mais persistir. Então, por isso que a universidade,
os corpos de ensino, principalmente quando nós falamos dos centros educacionais que formam as pessoas que irão formar a opinião nesse país, precisam ter atitudes firmes. E hoje em dia se abriu uma caixa de Pandora para transformar isso em mimimi, e isso não se cabe, porque nós estamos falando de dignidade, estamos falando de tutela de interesses fundamentais, principalmente o interesse constante no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é a proteção à dignidade da pessoa humana. Excelente sua colocação, Fernando Santos, advogado criminalista, conversando aqui com a gente, porque, embora a gente lamente que isso tenha ocorrido no ambiente acadêmico, isso cria também uma oportunidade para que se discuta isso, para que se traga para dentro da universidade uma discussão sobre o racismo estrutural e sobre, obviamente, o absurdo que é uma ofensa dessas num ambiente, aliás, em qualquer ambiente, mas num ambiente em que a gente espera exatamente o contrário. Muito obrigada, Fernando Santos, advogado. Muito boa tarde. Muito boa tarde, e é uma alegria ver esse debate sendo realizado, poder falar sobre a construção crítica de uma política antirracista, porque só isso vai nos levar para um novo patamar em nosso país. Muito obrigado, boa tarde a todos.